Começou a gravar. Olá, boa noite. Nós estamos aqui com a Kimberly. Olá, Kimberly, tudo bem com você? Tudo. Ô, Kimberly, você está em qual série? Oitavo ano. O- Oitavo ano? Ah, legal. Então, essa aula que a gente vai fazer aqui agora é uma aula que vai de encontro ao que você está estudando esse ano mesmo. Então, não vai ter nada de novidade para você. A gente, então, só vai estar repassando o que você já pode ter aprendido na, nas matérias de história desse ano, na sua aula, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o processo de independência das Américas. Nós vamos ver como foi, como se deu as lutas, vamos ver as lutas tanto de guerrilha armada quanto guerrilha psicológica, esse tipo de coisa. E o processo de independência das Américas foi algo que aconteceu não de forma uniforme, foi acontecendo gradativamente, desde o descobrimento das Américas em 1492, depois teve o descobrimento do Brasil, né, no ano de 1500, e aí e por aí foi. Nós vamos explorar um pouco aí como se deu esse processo de independência das colônias da América, correto? Correto. Vamos lá, então. Eu vou abrir o slide aqui e vou passando. Bom, vamos fazer uma análise do contexto histórico e das influências das lutas pela liberdade. Processo de independência das Américas. Bom, qualquer dúvida que você tiver, Kimberly, você pode interromper a aula, você pode ter uma lupinha de levantar a mão aí, eu interrompo a aula e a gente continua, tá bom? Tá bom. Bom, o processo de independência das Américas foi marcado por uma série de eventos significativos que ocorreram entre o final do século XVIII e início do século XIX. E eles são inspirados por ideias do Iluminismo e pelas revoluções que ocorreram na Europa e nos Estados Unidos. As colônias americanas também buscaram romper com o colonialismo europeu, resultando em mudanças políticas e sociais profundas. Então, todo esse processo de independência das Américas ele teve influência do Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento revolucionário do século XVII, século XVIII, que fez com que as ideias fluíssem da mente dos homens para que eles pensassem fora da caixinha, né? Então, até então a igreja católica tinha totalmente as ideias do mundo político, mundo religioso, do mundo financeiro. E o iluminismo ele foi um movimento que surgiu principalmente na França, que rompeu com todos esses paradigmas que a igreja criava para as pessoas, né, daquela época, né? E a independência das Américas, né, não deixar de, como não poderia deixar de ser, ela teve influências, né, sobre relação ao iluminismo. Bom, vamos continuar aqui. Bom, o colonialismo das Américas deu principalmente por conta dos europeus, né? Quando os europeus colonizaram a América, então nós temos três principais fatores aqui que influenciaram no colonialismo das Américas, né? Bom, o primeiro foi a exploração e a colonização intensiva. Foi a colonização das Américas pelos europeus que começou no final do século XV, né? Como nós já havíamos falado aqui, no final do século XV, que é ali por volta do ano de 1492, e se intensificou nos séculos seguintes, resultando em uma exploração intensiva dos recursos naturais e da terra, além da imposição de sistemas políticos e sociais europeus. Então, os europeus descobriram a América, chegaram aqui e impuseram o sistema político deles. Então, fala assim, ó, a gente
Eu sei que vocês, os índios, né, como eles chamavam erradamente índios, né, porque eles queriam chegar na Índia, então eles chamavam as pessoas que viviam aqui nas Américas índios. Então, nós chegamos aqui nas Américas, nós descobrimos o continente onde vocês já moram, então nós vamos trazer todas as nossos costumes para vocês aqui, vocês vão ter que aceitar, vão ter que engolir. Isso foi isso basicamente que aconteceu na colonização europeia, né? Uhum. Um outro fator foi o impacto devastador nas populações indígenas. As populações indígenas elas sofreram drasticamente com a chegada dos europeus, enfrentando doenças, guerras e a perda de suas terras, resultando na diminuição drástica de suas populações e culturas. Você imagina os europeus chegando aqui nas Américas, né, como eles chamavam esse território, as Américas, os índios, eles eram povos pacíficos, eles guerreavam entre si, às vezes, por território, guerreavam por comida, esse tipo de coisa, mas eles eram pacíficos, eles não tinham as doenças que os brancos traziam da Europa. Então, eles não tinham os anticorpos das doenças que essa galera da Europa que vinha para a América tinha. Então, qualquer doença que eles tinham, os índios contraíam e morriam rapidamente, porque eles não tinham anticorpos para suportar essas doenças. Né? Então, isso foi um dos fatores que dizimaram a população, a maior parte da população indígena aqui das Américas. Né? E outro fator foi as estruturas sociais e econômicas desiguais. Né? As estruturas sociais e econômicas estabelecidas pelos colonizadores, elas foram baseadas em hierarquias rígidas, que privilegiavam os europeus e marginalizavam os indígenas e africanos escravizados, criando um sistema desigual que perdurou por séculos. Então, esse sistema perdurou ali por volta do final do século XIV e foi até mais ou menos o século XVIII. Alguns, para você ver aí, são mais de 3 séculos, foram 3 séculos de escravidão e, e, e os europeus sobrepujando ali tanto os índios quanto os africanos que eram trazidos da África, né? As pessoas que eram trazidas da África para serem escravizadas aqui no continente europeu. Então as pessoas passaram aí por mais de 3 séculos sofrendo as mais barbáries nas mãos dos europeus. Claro que tem exceções, mas na maioria das vezes eram sobrepujados de forma bárbara, né? Tá tudo bem até aqui, tranquilo? Sim, tranquilo. Ótimo. Vamos passar adiante, então. Bom, nós já havíamos falado do iluminismo. O iluminismo, ele foi a ponta do iceberg que fez que desencadeasse as revoltas e que, consequentemente, fosse ali criada um caminho para a independência das colônias americanas, né? Então, nós vamos dar uma olhadinha sobre essas influências do iluminismo, as ideias principais que fizeram com que a independência fosse emergida, né? O iluminismo foi tipo uma religião, né? Não chega a ser uma religião. Religião, na realidade, o iluminismo ele era algo oposto da religião. Por quê? Ah, O iluminismo ele fazia com que as pessoas desvinculassem a ideia de um Deus que, que ficava ali fiscalizando as pessoas. Como eu já tinha dito para você no começo da aula, a igreja é que pautava a maioria da ideia da, das populações daquele tempo. Então, era uma ideia altamente teocentrista, né? Uma ideia que fazia com que Deus fosse um Deus que sobrepujasse o ser humano e que punia as pessoas que faziam mal e dava coisas para as pessoas que faziam bem ou que obedecessem à igreja.
E o iluminismo veio romper com esse tipo de ideia. O iluminismo, na realidade, ele fez com que o homem olhasse para dentro de si e visse que ele poderia também ser capaz de fazer as coisas, de ter ideias para fazer as coisas. Então, o iluminismo foi um movimento revolucionário, um movimento idealista, para ser mais sincero, para ser mais preciso, né? Ah, tá, entendi. Ficou claro? Tranquilo? Beleza? Uhum, Tranquilo. beleza. Então, vamos lá. As ideias de Rousseau e Locke, né? Que eram pensadores franceses, né? O pensamento iluminista, defendido por figuras como Jean-Jacques Rousseau e John Locke, destacou a importância da razão e dos direitos individuais, questionando a autoridade absoluta, promovendo uma ideia de governo baseado no consentimento dos governados. Tá vendo? Então, como a igreja ela tinha a maior parte da ideia, né, tinha a mente das pessoas, né, tanto para a religião quanto para governar, o iluminismo veio para romper com essas ideias. Né? Ela veio para fazer com que o ser humano visse que ele poderia governar a si próprio. Né? Essa foi a ideia principal do iluminismo. Né? Influência sobre os movimentos de independência. As ideias do iluminismo elas foram fundamentais para inspirar os movimentos de independência das Américas, fornecendo uma base teórica que defendia a liberdade e a igualdade e a busca por direitos inalienáveis. Como as colônias americanas estavam sob o jugo dos europeus, então elas tinham que ser subjugadas. Então, toda a riqueza, tudo que tinha aqui, ela era voltada para as metrópoles, né? Que eram os países europeus, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, e etc, etc. Né? Bom, e a promoção dos direitos humanos, né? O iluminismo também promoveu a noção de direitos humanos, enfatizando que cada indivíduo possui direitos fundamentais que devem ser respeitados e protegidos pelo Estado, influenciando as constituições e declarações de direitos que surgiram após as independências. Então, é isso que nós estamos falando. Ela fez com que os indivíduos eles vissem que eles têm direitos, que eles têm voz, entendeu? Aí, com essas ideias de você ter uma independência do que se subjuga, você luta pelos seus direitos, né? Então, você luta pela sua independência. Então, aí que começou aí o estupim de independência das colônias americanas, né? Então, as ideias iluministas elas tiveram forte influência nesse movimento de independência, né? Alguma dúvida, Kika? Não, por enquanto não. Não? Ótimo. Bom, e para se dar também a independência das colônias americanas, ela teria que estar acontecendo alguma coisa que tivesse fazendo com que as coisas que estivessem em vigência naquele território tivessem feito com que as pessoas se revoltassem, né? E aqui nós vamos ver um pouquinho da crise do antigo regime e as revoluções atlânticas. Aí nós vamos começar a estudar como se deu as revoluções das colônias para elas começarem a ficar independentes, né? Bom, uma análise dos principais eventos que marcaram a transição do antigo regime para as novas formas de governo e liberdade das Américas, né? Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho de datas, né? Em 1776, as 13 colônias inglesas proclamaram sua independência da Grã-Bretanha e estabeleceram os princípios de liberdade e autonomia. Então, em 1776, haviam 13 colônias inglesas, lá onde nós conhecemos hoje como Estados Unidos, e essas 13 colônias, elas tiveram uma guerra de independência, e uma guerra que foi bem sangrenta, uma guerra muito sangrenta, morreram muitas pessoas, tanto de americanos ali, né, que eram colônia, quanto de ingleses, que também não queriam deixar os Estados Unidos, não deixarem aquelas colônias serem independentes, né?
e também os franceses. Os franceses também entraram nessa guerra em dado período, né? Então, foram guerras bem cruéis, bem sangrentas, para que essas 13 colônias proclamassem a independência em relação à Inglaterra, né? Vamos ver aqui. 1789, outro marco para que pudesse haver revoluções nos demais países. Porque, ó, nós estamos falando de 1789. Aqui os Estados Unidos já eram uma colônia independente, né? Então, 1789 foi um marco. E o que aconteceu nessa data? Foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa inicia uma profunda transformação social e política na França, influenciando movimentos de independência ao redor do mundo, incluindo as Américas. Então, todo aquele movimento que nós estávamos conversando, que se chama Iluminismo, ele fez uma influência para que houvesse a Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu no final aí do século XVIII, né? 1789. Outra data que nós temos aqui, em 1808, foi o início das revoluções da América Latina, que marca a luta das colônias espanholas e portuguesas pela independência, inspiradas pelas ideias do iluminismo e pelos exemplos de revoltas anteriores, inclusive a Revolução Francesa. Então, iluminismo e Revolução Francesa foram o estupim para que essas colônias americanas, sobretudo também as colônias espanholas e portuguesas, né, pudessem começar a lutar pela sua independência, né? Ah, tá, agora entendi. Eu pensei que a Hum, Revolução Francesa tinha vindo antes do Iluminismo. sim, sim, não. O iluminismo foi como nós podemos falar assim, foi o pavio, né, que acendeu a pólvora para que houvessem as revoluções, né? Ah, tá. Tanto o iluminismo quanto a Revolução Francesa, que a Revolução Francesa também se deu por conta das ideias iluministas, né? Bom, vamos adiante. Bom, vamos falar um pouquinho mais da independência dos Estados Unidos, né, que nós já começamos a falar aqui, ó. O processo de independência das três colônias inglesas envolveu uma série de conflitos, descontentamentos com uma metrópole britânica, culminando com a declaração de independência em 4 de julho de 1776. Este movimento não apenas resultou na formação de uma nova nação, mas também inspirou outras colonizações a buscarem sua própria autonomia, disseminando ideias de liberdade e direitos individuais. Então, essas 13 colônias dos Estados Unidos, elas estavam insatisfeitas com o que a Inglaterra, que era a metrópole, estava fazendo com elas. Tanto na cobrança de impostos, como na imposição das regras, das leis, né, inglesas, né? Então, ali eles se revoltaram e fizeram um movimento armado, bem organizado, com exércitos, e milícia, né? Milícia nada mais nada menos do que é um exército não oficial, né? Um exército que trabalha à margem do exército oficial, para que no dia 4 de julho de 1776 houvesse aí a proclamação da independência dos Estados Unidos da América, né? Então, isso foi um marco também da independência de todas as colônias da América, né? Começando pelos Estados Unidos. Bom, as três colônias inglesas e o rompimento com a metrópole. Aqui, ó, nós vamos falar um pouquinho das causas do descontentamento das três colônias inglesas, né? Bom, foi o descontentamento com as altas taxas, como nós já falamos aqui, com as taxas de impostos que a Inglaterra fazia com as colônias, né? A influência do iluminismo, que nós já falamos, a batalha de Lexington e Concord, né? Foi uma batalha dura, foi uma das batalhas mais duras dessa guerra, né? A declaração de independência, que aconteceu no dia 4 de julho de 1786, e o apoio da França e da Espanha. Então, as colônias americanas elas não estavam sozinhas, né?
a França e a Espanha, elas avalizaram a independência das 13 colônias inglesas. E nós podemos depois discutir essas causas, né? Pode ser por conta do comércio que esses dois países mais futuramente teriam com os Estados Unidos, né? Uma nação criada chamada Estados Unidos, e com a luta pela liberdade também, né? Eles viram que a luta das 13 colônias era uma luta justa, era uma luta legal. Então, eles avalizaram essa luta e ajudaram. Tanto a Espanha menos, mas a França ela mandou o exército para lutar junto com as 13 colônias para que houvesse o rompimento com a metrópole, né? Que houvesse a independência. Tem um filme muito legal também que eu indico, que é o filme O Patriota, né? E Ah, ali achei que fala, é muito lindo esse filme, é um filme, assim, tem algumas discrepâncias, mas ele ali, no básico ali, ele retrata bem o que foi essa independência das 13 colônias, né? eu não lembro de muito, mas pelo que eu assisti, que eu lembro, ele foi muito bom, eu gostei É bastante. muito legal o filme. Quando você puder assistir novamente, você vai gostar. É muito, muito bom. Eu assisti esse filme várias vezes. É Então, muito ele é bom. muito bom. Eu gosto de filme nessa pegada. É filme de guerra, né? Filme de Uhum, luta e tal. E tem romance no filme também, né? É legal também. eu gosto. É legal. Bom, vamos adiante. Aí nós vamos falar um pouquinho da declaração em si, né? A Declaração da Independência e os seus princípios, né? A Declaração da Independência dos Estados Unidos, ela foi adotada em 4 de julho de 1776 e é um marco na história mundial que proclamou a igualdade de todos, os homens, os direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Seus princípios influenciaram profundamente outros movimentos de independência das Américas e estabeleceram as bases para o desenvolvimento de democracias modernas. Então, a independência dos Estados Unidos, ela foi como vamos usar uma palavra romântica aqui, foi como um bálsamo, foi como uma coisa bonita de se ver entre as colônias americanas, porque ela viu que as colônias americanas, após a independência dos Estados Unidos, elas viram que era possível, sim, elas serem independentes. Então, a declaração de independência foi assim um marco, né? Foi um dos primeiros países que conseguiram a sua independência de forma aguerrida, né? Eles conseguiram ali na força, né? Eles conseguiram a independência na força. Então, foi um marco ali para que outros países das Américas, ali, outras colônias da América, conseguissem a sua independência também, né? Até aqui tá beleza, Kika? Sim. Beleza, ótimo. Então vamos continuar. Bom, as consequências políticas e ideológicas. Análise das mudanças significativas após os processos de independência das Américas. Então, vamos ver aqui os números. Mais de 50% dos novos governos estabelecidos na América Latina após as independências. Então, mais de 50 governos, mais de 50 países foram estabelecidos na América Latina após as independências, após a independência dos Estados Unidos também, né? Inspirado. Aqui nós estamos falando de números, né? 30% do aumento na participação popular nos governos criados. Então, 30% desses governos criados eram governo de natureza popular. Né? O que é um governo de natureza popular? É um governo que vem da população. Então, a população que se reuniu e fez com que ali houvesse um governo. Então, eles se reuniram e montaram um governo. Então, essa é a realidade dos governos das colônias e depois foram transformadas em países, né? 85% foram de difusões das ideias democráticas em várias constituições. Então, 85% das constituições desses países foram criadas através da liberdade, né? Da liberdade, lealdade e fraternidade.
que é o lema da Revolução Francesa. 35% foram dessas ideias democráticas, né? Mais de 2 milhões é o número de aproximado de ex-colônias que buscavam autonomia. Olha, 2 milhões. Era muita gente querendo se desvencilhar das metrópoles, né? Eram 2 milhões de colônias. Mas, na realidade, foram aí aproximadamente 40 a 50, que foram aí os países que se transformaram aí nos países das Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, né? Aí são alguns números interessantes para a gente falar aí, né? Bom, agora nós falamos da independência dos Estados Unidos, né? Temos um tapa na independência dos Estados Unidos. Agora nós vamos falar um pouquinho da independência da América Latina, né? Aí nós vamos falar aqui do contexto das independências, né? As independências na América Latina ocorreram em um contexto de insatisfação com o domínio colonial europeu, marcado por desigualdades sociais e econômicas. As classes crioulas, né, os negros, começaram a buscar autonomia e identidade própria, impulsionadas por ideias de liberdade e justiça. Na realidade, crioulos são negros misturados com índios, né? Então, eles são os crioulos, né? Então, as independências da América Latina ocorreram por conta de insatisfação pela forma como a metrópole governava. Às vezes, as metrópoles, como a Espanha e Portugal, eles vinham aqui nas colônias, como aqui nós temos hoje o Brasil, México, e todos esses países da América do Sul, eles iam não só para fazer com que as pessoas morassem e colonizassem aqui, mas para que também fosse explorado. Aqui eles exploravam todos os minérios, todas as reservas naturais, eles exploravam nas colônias e levavam para a Europa, né? Então, um dos contextos é esse, a insatisfação, né? Por desigualdades econômicas e sociais devido a essa exploração, né? Uhum. A influência da Revolução Francesa, aí nós voltamos aí para a Revolução Francesa, né? Que a Revolução Francesa de 1689, que teve um impacto significativo nas colônias americanas, inspirando os líderes locais a adotar princípios de liberdade e igualdade, né? E fraternidade também. Esses ideais motivaram uma luta contra o colonialismo e incentivaram a busca por direitos e autonomia. Então, a Revolução Francesa foi o pavio de, como nós já havíamos falado, foi o pavio de pólvora que deu o estupim para que estourasse as revoluções, as independências, né, aqui das Américas, sobretudo, como nós estamos falando agora, da América Latina, né? Bom, papel das guerras napoleônicas. As guerras napoleônicas aconteceram de 1803 a 1815 e contribuíram para a instabilidade na Europa e, consequentemente, nas colônias da América Latina. E a invasão da Península Ibérica pela França resultou na transferência da corte portuguesa para o Brasil, o que alterou as dinâmicas de poder na região e acelerou os processos de independência. Então, aqui é uma outra aula, mas as guerras napoleônicas foram as guerras, logicamente, causadas pelo governante francês chamado Napoleão Bonaparte, e Napoleão Bonaparte ali dominou toda a Europa, né? Sabe qual que foi o único país que ele não conseguiu dominar? O Brasil? Não, o Brasil ainda não era um país, era uma colônia. O único país que ele não conseguiu dominar na Europa com as guerras, com o poder que ele queria obter na Europa, foi Portugal. Portugal? Fica dos Estados Unidos. E Portugal, ela a corte portuguesa, ela fez uma jogada de mestre ali para que Napoleão Bonaparte não dominasse o país deles também e não destruísse as pessoas, não destruísse o governo. O que eles fizeram? A corte portuguesa, em 1808, ela passa a capital de Portugal para a colônia, que era o Brasil. Então, a capital de Portugal passou a ser
o Brasil. E aqui tem um oceano bem grande aqui entre a gente, entre a América e a Europa, chamado Oceano Atlântico. Então, seria mais difícil para Napoleão Bonaparte dominar Portugal, porque a corte portuguesa se transportou para o Brasil. Então, aí foi a jogada de mestre que a corte portuguesa fez para que não fosse dominada por Napoleão Bonaparte. Entendeu? A jogada? Foram bem espertos, não? Vamos adiante aqui, ó. Bom, a influência da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas, né? Como a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas moldaram o cenário das independências da América Latina? Bom, ideias de liberdade e igualdade da Revolução Francesa disseminou os princípios que inspiraram os colonos a buscar autonomia. Então, aí voltamos de novo aos ideais da Revolução Francesa, que culminou com a inspiração dos colonos para buscar autonomia, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Bom, efeitos das guerras na América Latina, a instabilidade causada pelas guerras napoleônicas enfraqueceu o controle europeu sobre as colônias. Então, como Napoleão Bonaparte estava dominando a Europa, dominava a França, dominava a Inglaterra, só não conseguiu dominar a Inglaterra também. Inglaterra, por isso que os Estados Unidos não sofreram muito na mão aliás, não sofreram com as guerras napoleônicas, porque os Estados Unidos era uma nação que havia sido emancipada da Inglaterra, né? Havia também o Oceano Atlântico ali no meio, então Napoleão Bonaparte não ia conseguir navio suficiente para dominar um país fora do continente da Europa. Então, mesma coisa aconteceu com a Inglaterra, porque a Inglaterra, se você olhar o mapa da Europa, ela não está ligada com a Europa. Ela tem um estreito ali, onde passa parte do oceano ali. Então, ali Napoleão esbarrou naquela parte, ali, naquele estreito ali. Não conseguiu atravessar com navios ali para invadir a Inglaterra. Então, o domínio ficou ali na Espanha, em todos aqueles países da Europa, né? Contanto, acontecendo isso, houve instabilidade nos países europeus, então eles não tinham como manter os países e também manter as colônias. Então, o domínio europeu foi enfraquecido aqui na América do Sul e América Central por conta disso também, entendeu? Por conta desse acontecimento que foram as guerras napoleônicas. Movimentos de independência. Os ideais revolucionários fomentaram uma onda de revoltas contra o colonialismo. Então, as revoluções dessas colônias, elas fizeram com que o colonialismo enfraquecesse, né? De dentro para fora. Então, como havia as guerras, os países da Europa não conseguiam manter aqui, né? E houve essa revolta, então enfraqueceu o poder dos países europeus de dentro das colônias para fora. Então, isso também fez com que enfraquecesse, né? E com que os movimentos colonialistas, aliás, os movimentos revolucionários fossem cada vez maiores e tivessem cada vez mais sucesso, né? Alguma dúvida, Kika? Não, por enquanto não. Ótimo. Bom, os papéis das elites crioulas. Aí nós falamos aqui que os crioulos eram uma mistura entre os índios e os negros que vinham da África, né? Eles se casavam, davam casamento ali, eles se misturavam e criavam esses crioulos também, né? Bom, esses crioulos tinham papéis na liderança das revoluções. Eles também tiveram interesses econômicos próprios dentro das colônias. Eles tiveram conflitos com a metrópole, eles se reuniam e faziam conflito com os países europeus, com as metrópoles.
a promoção da independência. Como era um povo grande, então eles tinham uma voz maior, né? Então, ali eles tiveram uma promoção, eles promoviam a independência de forma com que alcançasse o maior número de gente, né? As ideias. E a construção de identidades nacionais, né? Então, a construção de identidades nacionais não é uma coisa que nasce de um dia para o outro, né? Como nós, Brasil, como os argentinos, os mexicanos, os colombianos, os americanos, né, os Estados Unidos, né, eles criaram essa identidade nacional, não nasceu de um dia para o outro. Então, esses grupos, os crioulos, eles também ajudaram a criar essa identidade, né? Essas identidades nacionais que futuramente seriam os países, né? Emancipados. Bom, agora nós vamos falar de alguns líderes das revoluções da América Latina, né? Esses líderes são pessoas que tinham voz na sociedade e que conseguiam reunir em torno de si um exército para que pudessem lutar contra as metrópoles, que já estavam enfraquecidas, né? Vamos falar de alguns desses líderes. Bom, um líder que foi amplamente conhecido foi chamado de Simão Bolívar. Simão Bolívar, né? Simão Bolívar é a grande Colômbia. Simão Bolívar, também conhecido como o Libertador, foi uma figura central na luta pela independência de vários países da América Latina, incluindo Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. E ele sonhava com a união dos países latino-americanos em uma grande confederação chamada Grande Colômbia. Então, Simão Bolívar, ele era um general, ele reuniu em torno de si várias pessoas, conseguiu um exército, e durante um período ali entre séculos 17 e 18, séculos 18 e 19, eles foram conhecidos como a Grande Colômbia, né? Que eram a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Era apenas um país, chamado a Grande Colômbia. Então, Simão Bolívar conseguiu emancipar todos esses países do jugo das metrópoles europeias, né? Sobretudo a Espanha. Então ele conseguiu fazer isso. Exatamente, por um breve período de tempo, ele conseguiu fazer isso, até que houve insatisfação ali com as ideias dele e ele foi morto, né, pelos seus pares, entendeu? Ele foi morto e ali houve ali a separação entre esses países, né, a Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia, transformando-se em apenas países, né? Não só um país, mas 5 países, né? Aí nós temos um outro líder revolucionário aqui, chamado José de San Martín e a Libertação do Sul. José de San Martín foi fundamental na libertação de países do sul da América, como Argentina, Chile e Peru. Ele organizou campanhas militares decisivas e é lembrado por sua estratégia e pela promoção da independência em um dos primeiros esforços coordenados da América Latina. José de San Martín, ele foi um grande estancieiro. Estancieiro, eles são são os fazendeiros de hoje em dia, né? Mas só que com um número maior de terras e com um número maior de influência, né? E ele ali, ele teve uma grande influência para que pudesse ter pudesse ali os países do sul ali, mais do sul da América do Sul, ali, que é a Argentina, o Chile e Peru. Ele também, como Simão Bolívar, conseguiu reunir ali um exército, os milícias em torno de si, e ali ele conseguiu fazer com que esses países fossem também libertados das metrópoles europeias, né? Principalmente da Espanha. Né? Então, José de San Martín foi um grande líder e mais tarde também foi morto pelos seus pares, assim como Simão Bolívar. Você vê? Esses líderes, eles sempre
eles conseguem com que as suas ideias sejam disseminadas, mas no final das contas, eles também são mortos pelos seus companheiros, né? Ninguém está salvo de uma traição, né? Foram mortos pelos seus próprios companheiros de batalha ali, né? Miguel Hidalgo e o início da independência mexicana. Miguel Hidalgo é considerado o pai da independência mexicana. Em 16 de setembro de 1810, ele lançou o famoso Grito de Dolores, um chamado à revolução contra o domínio espanhol que marcou o início da luta pela independência do México. Então, Miguel Hidalgo também foi um revolucionário, também, né, que conseguiu reunir um exército ao entorno de si. Em 16 de setembro de 1810, ele lançou o Grito de Dolores, que é o grito de dores, né, por conta do subjugo espanhol em cima do México, né, com as taxas de impostos e ali vários elementos que faziam com que aquela sociedade, que seria chamada de México, né, se revoltasse contra a Espanha e também conseguisse sua independência. E mais tarde também, Miguel Hidalgo, como nós vimos com Simão Bolívar e com José de San Martín, também foi morto pelos seus pares, pelos seus companheiros. Né? Todos eles foram mortos, sim, parece. Foram mortos, conseguiram fazer com que a revolução acontecesse, com que a independência acontecesse, mas depois foram mortos. Né? O grito de Dolores é como se fosse o grito da independência? Ou não tem nada a ver? Isso, exatamente, é o grito da independência deles, né? É o grito da independência. Ah, O grito de dores é o grito da independência, o grito que nós não queremos mais estar sob julgo da Espanha, nós queremos o nosso próprio país e nós podemos fazer nosso próprio país. tá, Então, esse é o entendi. grito da independência deles, dos mexicanos, né? Vamos passar adiante. Bom, esses países, eles conseguiram sua independência, né? Todos esses países que nós estamos vendo no mapa aqui, ó, conseguiram a independência da Europa, né? Nós estamos vendo o Brasil em branco aqui. Brasil, todos esses países conseguiram a independência primeiro do Brasil. O Brasil foi um dos últimos países, dos últimos países a conseguir a independência, né? Mas essa independência também criou vários desafios e instabilidade, né? Por quê? Porque depois que você fica independente da metrópole, você tem o desafio de montar um país, de criar um país com governo, um país com economia. Então, não é só de romance que vivemos, né? Não é só de coisa bonita, de liberdade. Também tem que saber usar a liberdade, né? E aí nós vamos falar um pouquinho dos desafios e das instabilidades, né? Após a independência, muitos países da América Latina enfrentaram sérios desafios, incluindo a falta de instituições sólidas, conflitos internos e a fragmentação territorial. Esses problemas geraram instabilidade política, dificultando a construção de estados-nação coesos e eficientes. E é aquilo que eu estava falando agora para você. Então, teve independência, mas aí tem que criar um país. E criar um país tem que ter instituições sólidas, como uma Casa da Moeda, um governo, tem que ter ali os três poderes, né, que fomentam a república, né, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, tem que montar todo esse cenário para poder conseguir fazer o país, né? Então, teve essas crises de estabilidade porque é difícil, porque não tinham muitos recursos, porque todos os recursos que eles tinham haviam sido levados, a maioria dos recursos haviam sido levados pelos europeus, né? Ouro e os minérios preciosos, né? Os metais preciosos. E aqui nós temos exemplos de estabilidade. Em contraste com alguns países conseguiram estabelecer sistemas políticos mais estáveis e coesos, promovendo a unidade nacional e a implementação de reformas.
Esses exemplos de estabilidade foram frequentemente influenciados por uma liderança forte do apoio popular. Um desses países que conseguiram rapidamente ter um governo coeso e ter estabilidade foram os Estados Unidos. Tanto é que eles colhem os frutos até hoje. As pessoas que vivem aqui, uma grande parte das pessoas que vivem aqui querem morar lá. Por quê? Porque lá tem estabilidade, tem uma economia forte. E tudo isso se deve a, a essa época que aconteceu aqui, essa época de estabilidade que aconteceu depois da desvinculação da metrópole, né? Então, eles conseguiram uma estabilidade mais firme, mais rápida, e com isso a economia ficou melhor fortalecida. Então, esse sucesso que os Estados Unidos têm hoje em dia não foi à toa, foi desde essa época que eles conseguiram uma estabilidade, né? E os outros países americanos, aí até hoje alguns países sofrem por conta disso, por conta da instabilidade política e também por conta de revoltas. Muitas pessoas querendo tomar o poder para si e também por falta de recursos, como nós já havíamos falado, né? Como os metais preciosos que foram levados embora. Né? É por isso Alguma que dúvida? falam que eu acho que é o que falam que os Estados Unidos é o melhor país para se morar. Todo mundo fala. Sim, porque é um país estável, né? Eles conseguiram uma estabilidade política de forma nacional, né? Eles conseguiram primeiro do que a gente aqui. Tanto é que os Estados Unidos foram um dos primeiros países que foram independentes da Europa, né? E eles tiveram todo esse processo de governo que fez com que o país ficasse mais estável, né? E até os dias de hoje fosse um grande lugar para se investir, um lugar para se morar, né? Um país com segurança. Vários desses fatores refletem o que foi o passado da independência, né? Bom, vamos partir adiante aqui. Bom, agora vamos falar um pouquinho do nosso país, do Brasil, né? Particularidade do Brasil. Vamos falar um pouquinho da independência dos Estados Unidos, do Brasil, né? O processo de independência do Brasil, ocorrido em 1822, ele é caracterizado pela ausência de um conflito armado intenso, como foi o dos Estados Unidos, né? Diferentemente das independências da América Latina, a presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro e o papel moderador de Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, foram cruciais para que a independência se desse de forma pacífica e com continuidade das estruturas sociais e econômicas existentes. Então, o processo de independência do Brasil ele foi um processo mais tranquilo, né? Foi um processo que não teve guerra, como em outros países, nossos vizinhos aqui da América do Sul, e como houve no México e nos Estados Unidos, né? Que tiveram sua independência por conta de guerras. Eles conseguiram a independência por conta da guerra. Aqui, como a corte portuguesa, como nós já falamos na aula, como a corte portuguesa transferiu a capital de Portugal para o Brasil, esse processo de independência ficou mais fácil. Por quê? Porque a corte já estava aqui, Dom João, né, que era o rei, aí depois Dom João volta para Portugal, depois que Napoleão foi morto na Europa, quando as guerras napoleônicas chegaram ao fim na Europa, Dom João VI volta para Portugal, que era o pai de Dom Pedro I, né? E Dom Pedro I, Pedro, né, no caso, na época, ele fica aqui ele planta raízes aqui no Brasil, a mando do seu pai, né, para que ele pudesse manter o Brasil aqui como uma colônia portuguesa. Então, Pedro, Dom Pedro, né, primeiramente ele ficou aqui para garantir a legitimidade e o controle de Portugal no Brasil, né? Aí, mais para frente, nós vamos ver que a independência do Brasil foi por conta da, assim,
da ai, fugiu a palavra aqui. Foi por conta que Dom Pedro I ele gostava desse território, gostava do Brasil, né? Ele era português, mas ele tinha um carinho muito especial pelo Brasil. Então, ali a independência do Brasil ela foi aclamada na época, né? E foi rechaçada por um membro da família real que era Pedro, se tornando Dom Pedro I, né? Na independência, né? E a presença da corte aqui no Rio de Janeiro, ela foi muito benéfica para o Brasil, né? A chegada da corte portuguesa no Brasil em 1808 transformou a colônia em sede do reino, alterando profundamente sua estrutura política e econômica. Essa mudança favoreceu o desenvolvimento urbano, a modernização das instituições e a ampliação do comércio, além de criar tensões sociais e políticas que culminaram na independência. Então, quando Portugal veio para cá, o Brasil, né, ou a colônia do Brasil aqui, era apenas uma colônia pobre, uma colônia onde tinham pessoas que eram exploradas, não tinha indústria. E quando a corte portuguesa veio para o Brasil, ela trouxe tanto dinheiro de Portugal, né, o Banco Português, quanto toda uma estrutura também, né, toda uma indústria, e abriu o Brasil, a colônia portuguesa, para o comércio, né? E até então, a colônia brasileira só poderia ter comércio com a metrópole, que era Portugal. Quando a corte se implanta aqui no Brasil, ela abre o Brasil para comércio com todos os países do mundo. Isso também ajudou o desenvolvimento e, mais tarde, a independência do Brasil, né? Bom, o papel de Dom Pedro I e a independência pacífica, em 1822. Análise do contexto e dos eventos que culminaram na independência do Brasil sob a liderança de Dom Pedro I. Bom, em 1821, né, Dom Pedro I, ainda príncipe regente, é pressionado a retornar a Portugal devido à Revolução Liberal do Porto. Né? Revolução Liberal do Porto foi quando os portugueses eles queriam que a corte portuguesa voltasse para Portugal e que governasse Portugal e transformasse o Brasil, que era a sede do governo, que era a sede do país, né? Era a capital do país, que transformasse o Brasil em colônia novamente. Entendeu? Então, eles chamaram Dom Pedro I de volta para Portugal para que pudesse subjugar o Brasil de novo como uma colônia. Né? Isso aconteceu em 1821. E em 1822, Dom Pedro I ele se recusa. Ele fala para a corte portuguesa, para o Senado português, né? Ele fala, não, eu não vou voltar para a Inglaterra. Eu amo o Brasil, eu vou ficar aqui no Brasil. E recusa as ordens de retornar a Portugal. E proclama a independência ao morte em 7 de setembro de 1822, marcando a independência do Brasil. Independência ou morte. Aí foi a chamada a independência pacífica, né? A independência que não teve guerra. Né? Independência do nosso Brasil. Bom, em 1822 também foi estabelecido a monarquia constitucional, com Dom Pedro I como imperador, garantindo a continuidade política após a independência. Então, Dom Pedro I ele desvincula o Brasil de Portugal e se torna o primeiro imperador brasileiro, né? O Brasil foi o único império das Américas, né? O império com imperador, né? Uma figura de imperador ali, né? De um absolutista, né? Que tomava o poder todo para si. Então, ali, Dom Pedro I proclama a República e se torna o primeiro imperador do Brasil, né? Em 1822. Continuidade das estruturas sociais e econômicas. As independências das Américas não resultaram em mudanças significativas nas estruturas sociais e econômicas herdadas do colonialismo. Isso até os dias de hoje, os países, sobretudo da América Latina e América do Sul, elas sofrem com os impactos
das revoluções de independência, né? Aqui nós vamos ver alguns números, que nós vamos partir para a nossa parte final da nossa aula. 80% ainda nos dias de hoje é em desigualdade social persistente, com grande parte da população vivendo na pobreza. Então, nem tudo são flores. Conseguimos a independência? Conseguimos. Mas olha os números aí, ó. 80% de desigualdade social ainda. É Nossa, muita coisa ainda. muita coisa. É muita coisa. É muito mais da metade, né? E 30% da riqueza concentrada nas mãos de uma pequena elite refletindo nas práticas coloniais. Então, hoje em dia, o que nós temos aqui? Poucos têm muito e muitos têm pouco. 30% da nossa riqueza aqui está na mão de poucas pessoas. 30%. E os outros 70% são de pessoas que são de classe média para baixo, né? E pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Então, a independência trouxe amargores também, trouxe coisas que até hoje nós sofremos com elas também, né? 60% da agricultura como principal atividade econômica mantém a estrutura do período colonial. Então, 60% da economia dos nossos países aqui da América do Sul e América Latina são baseados na agricultura. Então, nós não temos muitas indústrias, nós temos somente mão de obra e temos os insumos, né? Temos, temos a mão de obra primária, né? Então, nós não somos países industrializados como os países europeus ainda, né? Então, nós sofremos nossa economia por conta disso também. 50% é a continuação do sistema de Plankton, de trabalho forçado em algumas regiões. O sistema de Plankton é um sistema onde a economia é baseada na agricultura e na plantação. Então, 50% da, 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 nossa, da nossa economia é baseada nessa estrutura que foi amplamente usada no colonialismo. Então, ainda tem muita coisa no É colonialismo. como se fosse trabalho infantil, isso? Não, trabalho infantil é uma outra coisa. É uma outra coisa que acontece dentro disso, né? Ah, tá. Do, do trabalho escravo, que é uma coisa que existe hoje em dia ainda. Mas isso aí é uma outra aula, né? Uma, uma outra aula que nós podemos fazer aí mais para frente, né? Aí nós vamos pegar uma outra vertente, né? E 20% de acesso ilimitado à educação e oportunidades para a maioria da população. Então, nós temos 20% ainda de pessoas que nem sequer conseguem ler uma linha. São pessoas analfabetas, né? Que tipo, E, não tem os mesmos direitos que a maioria. não, todos têm o direito, mas esses direitos às vezes negado a eles, né? Ah, São direitos que são negados a essas pessoas, né? Eles têm o direito, mas infelizmente por conta de ações do governo ou de não ações do governo, eles sofrem por conta disso também. E também é refletido por conta do nosso passado colonial, né? E é isso aí, Kika. Essa foi a nossa aulinha aí. Espero que você tenha gostado. gostei. Você tem alguma dúvida, meu amor? Não, tenho nada, tá indo bem. Tudo certinho? Conseguiu compreender tudo certinho? Consegui. Ótimo, que bom. É isso aí. Aí nós vamos estar encerrando a nossa aula aqui, tá bom? E mais para frente a gente possa ter mais aulas dessa aí. Você gosta de história? Gosto. É legal, né? É interessante. Muitas das coisas que nós temos aqui, são, são do passado, são reflexos do nosso passado, né? São coisas que nós que nós tivemos no nosso passado colonial e que reflete-se aí hoje em dia no nosso presente e no nosso futuro também, né? Então, você entendendo a história,
como se sucedeu a história, você também entende o porquê que nós estamos passando por dificuldades. E muitos dos problemas que nós temos hoje em dia são reflexos do nosso passado também. Por isso que é importante estudar história. Certo? Certo. Valeu, Kika. Um abraço para você, Né? viu? Uma Um boa noite. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.